Lair de Matos entrevista o presidente da CUT Rio Grande do Sul. Veja também como está a Copa de Futsal do Sindicato da Alimentação. Fundado o Comitê de Democratização da Mídia em Pelotas. Documentário, veja mais uma dica. No quadro cultural, a Feira do Livro em Pelotas. Essas e outras informações você confere hoje no programa Nossa Luta. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. O presidente do Sindicato da Alimentação de Pelotas, Lair de Matos, entrevista o presidente da CUT Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo. Acompanhe. Nós estamos recebendo hoje o metalúrgico Claudir Nespolo, que é presidente da CUT Rio Grande do Sul. A CUT está em campanha, não apenas a CUT Rio Grande do Sul, mas a CUT Nacional está em campanha contra o PL 4330. Presidente, explique para nossos telespectadores o que é o PL 4330 e quais os prejuízos que traz à classe trabalhadora. Muito bem, Lair, uma satisfação estar aqui em Pelotas, dialogando contigo, com os telespectadores deste importante programa. Efetivamente, a CUT tem hegemonizado, tem tomado a iniciativa de fazer o enfrentamento a esse mais violento ataque que o setor empresarial está promovendo contra os direitos dos trabalhadores. Você sabe, Lair, que as centrais sindicais apresentaram em Brasília uma pauta de aprofundar os direitos. Nós queremos o fim do fator previdenciário, nós queremos a redução da jornada de trabalho, nós, enfim, queremos democratizar as comunicações, a reforma política, o direito a valorização das aposentadorias. E, contrariando toda essa nossa pauta, os patrões aceleraram no Congresso Nacional alguns projetos muito ruins para a classe trabalhadora. O principal deles é o 4330, o PL 4330. E por que ele é muito ruim? Porque ele permite, se for aprovado no Congresso, e lamentavelmente grande maioria no Congresso está com muita disposição de aprová-lo, ele permite às empresas e também os gestores públicos a buscarem trabalhadores não mais vinculados diretamente à produção. Hoje você sabe que para um trabalhador terceirizado, e existe trabalhadores terceirizados nas empresas, na área de manutenção, muitas vezes na área de recepção, na área de limpeza, restaurantes e vigilância, eles querem, isso já existe, essa luta aí nós temos que regulamentar esses trabalhadores para que eles tenham a mesma condição de reajuste da categoria preponderante, a categoria que negociar para aquela fábrica, os terceiros daquela fábrica deveriam usufruir do mesmo acordo. Agora os empresários no Congresso Nacional aceleraram a votação do PL 4330, que ele permitiria que uma determinada empresa pegasse trabalhadores de uma outra empresa, uma empresa especializada em vender mão de obra de terceiros, e levasse para dentro da sua empresa para fazer qualquer tipo de função. Então hoje é proibido, os terceiros são restritos às áreas de apoio, aquilo que é a atividade fim da empresa. Se a empresa é uma empresa de uma metalúrgica, todo trabalhador vinculado àquela empresa tem que ser vinculado à categoria metalúrgica, salvo áreas de apoio, aqueles que não se envolvem diretamente na produção daquela produção daquela empresa. Esses são os setores que podem terceirizar. Então é o principal ataque que estamos vivendo no direito trabalhista. Isso fragiliza por demais a CLT, os direitos ali gravados, fragiliza as entidades sindicais, porque tu imagina que se uma empresa passa a ter um número pequeno de trabalhadores efetivos e um grande número de trabalhadores terceirizados, quem vai negociar por esses trabalhadores, né? E os estudos indicam, estudos do Diese, inclusive patrocinado pela CUT, pedido pela CUT, indicam que o trabalhador terceirizado é um trabalhador que recebe, em média, 27% a menos do que o trabalhador efetivo de cada
10 acidentes de trabalho, 8 ocorrem em empresas terceirizadas e a rotatividade é muito maior. Então, de fato, Lair, é um tema que a CUT está enfrentando, estamos no Congresso, em que pese 52% dos deputados e senadores terem CNPJ, portanto, têm empresas, não estou entrando no mérito, são grandes empresas ou não, mas tem compromisso empresarial. A gente tem feito as mobilizações em Brasília, junto com as outras centrais sindicais que topam enfrentar esse assunto. Temos pressionado o governo para que ele mobilize a sua base para rechaçar esse projeto, tirar de circulação, porque nós não podemos admitir, num período que devemos aprofundar o direito trabalhista, ampliar direitos para o bem do Brasil, inclusive, para blindá-lo da crise, haja essa ofensiva patronal no sentido de puxar as pautas típicas dos anos 90, Leia. Pois é, aí para ilustrar tragicamente o que o senhor disse a respeito dos acidentes de trabalho, nesse mês nós tivemos um acidente com morte na nossa categoria e por acaso era um trabalhador terceirizado, né? Então, o último acidente com morte na nossa categoria é de um trabalhador terceirizado, né? Isso ilustra essa situação que o senhor fala de que a cada 10 acidentes, 8 são trabalhadores terceirizados, embora eles sejam ainda minoria, né, em quantidade, em número no país. Uma outra questão a respeito da lei, a lei muda a questão da responsabilidade solidária da empresa tomadora? Então, este é um segundo aspecto perverso desta lei, se ela for aprovada. Hoje, um determinado trabalhador que porventura seja demitido, ele vai buscar o recurso judicial para satisfazer aquela diferença, seja de hora extra, 13º, algum direito que não foi pago pela empresa terceira, ele ingressa na justiça contra a empresa terceira, que era o seu patrão, e contra a empresa que contratou o seu patrão para prestar o serviço, ao qual ele serviu durante um certo tempo. E o processo ocorre, né? Nesse novo formato do PL 4330, o início do processo é o mesmo. Só que na hora da execução, digamos que o juiz considera que tem o direito, então ele começa a entrar na fase da execução, que também é demorada, né? Também é muito demorada a execução. O trabalhador, ele só pode ingressar contra a empresa que contratou o serviço após esgotar a possibilidade de cobrar do seu patrão direto. Mas se já é demorado agora? Então quer dizer que ficou um após o outro na hora de execução. Então, se hoje um processo demora 6, 8, 10, 12 anos, nesse novo formato, este mau empresário e esse mau empresário que contratou e o mau empresário, né, que efetivou a contratação, terão muito mais tempo para não pagar o direito do trabalhador. Portanto, é um projeto perverso também a respeito desse assunto. Presidente, a CUT e as outras centrais, mas ultimamente mais a CUT foi bem mais contundente atuando no Congresso Nacional para travar esse projeto. Em que pé está a tramitação do projeto agora no Congresso Nacional? Perfeito. Graças à pressão que a CUT fez, eu quero agradecer aqui os sindicalistas de Pelotas, da região, que atendendo o chamamento da CUT estiveram em Brasília, saiu o ônibus aqui de Pelotas para nos ajudar em Brasília por ocasião do debate desse projeto. Dizer para vocês que efetivamente esse assunto já percorreu as comissões do Congresso, foi aprovado em 3 comissões. Na última, que era a CCJ, nós conseguimos impedir a votação. Nesse momento o projeto está na mesa do presidente do Congresso Nacional, aguardando se põe ou não põe em votação no auditório, no plenário do Congresso. De sorte que nós temos 3 partidos, o PT, o PCdoB principalmente, que já tem decisão de não aceitar o trâmite no plenário do Congresso. Então, nós achamos que daqui para frente nós temos que monitorar esse assunto, o conceito de um olho no gato e outro no peixe, vamos monitorando esse assunto, mas eu acho que como tem 2 grandes partidos que já deram desacordo na votação dessa matéria no plenário, é possível que esse assunto vá se protelando agora e fique aguardando como tantos outros de forma interminável aí. Mas nós vamos ter que monitorar, porque nós queremos que esse projeto seja retirado, rasgado, porque ele é um atraso inaceitável nas relações de trabalho do Brasil. Nós agradecemos ao Claudir Nespolo, presidente da CUT, pela participação no programa A Nossa Luta. O Sindicato da Alimentação não abre mão na defesa dos direitos dos trabalhadores. Por isso, trabalhador, junte-se ao sindicato e apoie essa ideia. A Copa de Futsal, que é promovida pelo Sindicato da Alimentação, está na fase final, faltando apenas 3 rodadas para os últimos jogos. Confira os próximos jogos. Na próxima segunda-feira, dia 4 de novembro, no ginásio do SESI, 21 horas, Josapar e Frigorífico Castro, pela semifinal da fase ouro.
Na próxima terça-feira, dia 5 de novembro, no ginásio do Cruzeiro, às 20 horas, Cereale e Consulate, nesse na modalidade Master. E no dia 8 de novembro, sexta-feira, no ginásio do SESI, 19 horas, Consulate e SLC pela semifinal do Prata. A final acontece no dia 24 de novembro no DC Eventos. O documentário de hoje é Cuba, uma escola de solidariedade. O documentário fala sobre brasileiros que estudam medicina em Cuba, no projeto da Escola Latino-Americana de Medicina. Cuba, uma pequena ilha do Caribe, cuja história transcende suas limitações geográficas. Um povo grande, um povo rebelde, que decidiu tomar o destino e sua história nas mãos, buscando a real liberdade. Yo soy el punto cubano, en la Manigua vivía, cuando el Mambí se va a tirar, con el machete en la mano, con el machete en la mano. Canarias, tengo un poder soberano, que me lo dio la sabana. O processo revolucionário cubano realmente começa lá no século XIX, nas guerras de independência da colônia de Espanha. Nesse processo surge uma figura muito importante para os cubanos, o herói nacional José Martí. Com o início do século XX, Cuba era uma neocolônia dos Estados Unidos. Vivia uma condição de miséria, de exploração intensa não só dos seus recursos naturais, mas também da força de trabalho do povo cubano. Essa condição de miséria, de exploração intensa que vivia Cuba e as inconformidades que se foram sentindo por parte da população reavivaram o espírito de luta, de construir a sua história do povo cubano, que culminou no ascenso das lutas populares e no triunfo da Revolução Cubana em 1º de janeiro de 1959. Com o triunfo da Revolução, várias medidas foram sendo tomadas para melhorar as condições de vida da população. A primeira delas foi o projeto de reforma agrária. Logo depois, veio a estatização de indústrias estrangeiras. Teve um grande projeto de eliminar o analfabetismo da população cubana, incluindo um amplo acesso da população à educação. Outra foi a criação do projeto de saúde pública, voltado principalmente para a atenção primária, para a estratégia familiar, entendendo saúde não só como ausência de doença, mas também como a inserção do sujeito no esporte, na cultura, no lazer. É por isso que hoje Cuba tem um dos maiores índices de desenvolvimento de saúde no mundo. O sistema de saúde cubano tem algumas particularidades e diferenças com relação ao sistema de saúde brasileiro. Em primeiro lugar, que é um sistema realmente único. Não existe a saúde privada e a saúde pública convivendo no mesmo espaço. Em Cuba só existe saúde pública. Em segundo lugar, o sistema de saúde cubano ele é orientado nacionalmente por alguns princípios. O primeiro princípio que orienta a saúde cubana é o princípio da universalidade. Isso quer dizer que todo cubano e cubana tem acesso pleno a todo o sistema de saúde, em todos os níveis de atenção. Depois da universalidade tem a gratuidade. Em todos os níveis de atenção, o sistema é totalmente gratuito. O terceiro princípio da saúde em Cuba, que anda junto com os outros dois, é o princípio da integralidade. O que a integralidade diz? Ela diz que o cidadão cubano ele tem acesso a todos os níveis de atenção em saúde, desde a prevenção e da promoção do processo de saúde e doença, até a especialidade mais... Desde a prevenção das doenças, a promoção de saúde, até a utilização dos serviços mais especializados. O quarto princípio é o princípio do controle social. Esse controle social é o que garante que o povo cubano tenha pleno controle do seu sistema de saúde, desde a planificação,
passando pela gestão e pela fiscalização do sistema. E isso acontece nas assembleias populares em cada bairro, em cada cidade, em cada província do país. O quinto princípio é o princípio do internacionalismo. Isso é um princípio que está na Constituição cubana. Pátria para o povo cubano não é só Cuba, a pátria é a humanidade. E esse princípio é aplicado também na saúde. Atualmente, são 38 mil médicos cubanos trabalhando onde é mais necessário em várias partes do mundo. Outra questão que vale ressaltar do sistema de saúde cubano é que é um sistema que de fato é indissociável do processo de ensino, de pesquisa e de extensão, assim como todos esses estão ligados à atenção de saúde. Dessa forma, todos os consultórios médicos são consultórios docentes, todos os hospitais são hospitais docentes, todos os centros de investigação são centros de investigação onde também ensinam e estendem esse conhecimento para toda a população cubana. Em 1998, os furacões George e Mitch chegam em América Central. Cuba envia brigadas de saúde a esses países. E é nesse contexto que Fidel Castro tem a grande ideia de criar a Escola Latino-Americana de Medicina para formar médicos oriundos dos próprios países que necessitam de atenção e saúde. O Comitê Regional Fórum Nacional de Democratização da Comunicação em Pelotas foi formado em outubro deste ano e tem entre seus objetivos fundamentais a discussão e a organização de ações em torno da pauta da mídia no Brasil. A Radicom, emissora mantida pelos sindicatos da cidade, é uma das instituições integrantes do projeto. Saiba mais. Comitê Regional de Pelotas, do FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização dos Meios de Comunicação. E esse comitê foi criado aqui na cidade de Pelotas há pouco tempo, a questão de menos de 2 meses, e engloba aí algumas entidades, por enquanto, provisoriamente, que são a Dufpel, a Radicom, o coletivo Juntos, o Centro Acadêmico do Jornalismo da UFPEL, a FEAB, que é a Federação dos Estudantes de Agronomia, e por enquanto é isso, né? E tem, então, isso surgiu de uma maneira muito rápida, assim, de uma iniciativa de alguns indivíduos que viram necessidade de se incorporar nessa luta pela democratização dos meios de comunicação, que já está muito mais avançado em outros países, como a Argentina, aqui, que já tem uma lei de meios há 4 anos. Então isso aí acabou, de certa forma, pressionando alguns indivíduos que, através das entidades a qual eles fazem parte, eu no caso faço parte da Radicom, a gente se uniu. O comitê tem algumas atividades que vão se iniciar, estão programadas para se iniciar no dia 9 de novembro, que vai ser uma atividade de formação que o comitê vai estar realizando junto com a Radicom, que vai ocorrer no dia 9 de novembro no Sindicato da Alimentação. Por enquanto, a previsão é de que se inicie pela manhã com uma atividade de formação do comitê, depois uma pausa para o almoço e à tarde a plenária para a eleição da nova coordenação da Radicom. Essa é a primeira atividade. A segunda é uma panfletagem e também uma coleta de assinaturas no dia 23 de novembro, isso é um sábado. No 23 de novembro, um sábado, vai ocorrer no calçadão da Andrade Neves, ali no Chafariz, na chamada Esquina Democrática aqui de Pelotas. E a terceira e talvez a principal atividade, por enquanto, desse comitê vai ocorrer no dia 25 de novembro, uma segunda-feira, quando vai estar prevista para ocorrer uma audiência pública na Câmara de Vereadores, que vai tratar a respeito da democratização da mídia no Brasil e da implementação de um Conselho Municipal de Comunicação. Isso aí já era uma pauta antiga, já tinha sido planejada até pelo ex-vereador Delgar Soares, já nos anos 90, e que nunca foi implementada. Então a gente quer trazer essa discussão também à tona de uma criação de um Conselho Municipal de Comunicação. Essa atividade então vai ocorrer no dia 25 de novembro, às 19 horas,
na Câmara de Vereadores, e essa eu acho que é a atividade principal que o comitê está organizando. Então eu deixo o convite aqui para que quem se interessa pela questão da democratização da comunicação, que entre em contato com o pessoal da Radicom, o pessoal das outras entidades que fazem parte do comitê, para se unir, né, nessa luta que a gente vê como importantíssima, né, para alavancar mudanças aqui no Brasil. O comitê tem por função despertar o interesse, o espírito crítico no maior número de pessoas possível, para que se tenha uma visão mais crítica do setor de comunicação. O comitê não pretende fiscalizar os meios, até porque não é a atribuição nossa, né? A gente se criou pautado em dois eixos, que é tentar levar essa discussão da democratização da mídia para o maior número de pessoas possível, e também de coletar assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular que se iniciou no dia 1º de maio e que está válido, está valendo até hoje. E aí também deixo aqui o convite para quem quiser coletar assinaturas, procura o site Para Expressar a Liberdade, que é o site que qualquer indivíduo pode entrar lá, imprimir uma folha e passar para os seus conhecidos, e depois essas folhas têm que ser enviadas a Brasília, para que aí sim, quando chegar o número de 1.300.000 assinaturas, isso aí vai ser encaminhado ao Congresso. Então o eixo, as duas funções principais que eu vejo no comitê são essas, levar essa discussão para a sociedade, e também de coletar, consequentemente, coletar assinaturas para que se crie um projeto de lei de meios no Brasil. Pelotas recebe a partir do dia 31 mais uma edição da Feira do Livro. Para falar sobre isso, recebemos um dos gestores da Secretaria de Cultura em Pelotas. Conheça a proposta da feira para este ano na entrevista do quadro cultural de hoje. Feira do Livro é o tema do quadro cultural de hoje, a Feira do Livro de Pelotas, que começa no dia 31 de outubro até o dia 17 de novembro. Para nós sabermos um pouco mais sobre a feira, um dos gestores da Secretaria de Cultura de Pelotas está presente, Deco Rodrigues. Deco, qual a principal proposta da Feira do Livro desse ano? A principal proposta ou o tema que a gente abraçou esse ano é o Poetize Sua Vida, né? Então vai ser uma feira bastante poética, e em homenagem ao Lobo da Costa, né? Poeta acho que mais ilustre aqui da cidade, pelo menos nos últimos 100 anos, vamos colocar assim, e também privilegiando, claro, poetas atuais e organizações, né, grupos de poesia aqui da cidade, e também trazendo poetas de brasileiros de nome nacional, e também que participam de eventos literários internacionalmente, e a maioria está vindo pela primeira vez aqui, pelo menos em Feira do Livro aqui de Pelotas, é a primeira vez, que é como o Chacal, Alice Ruiz, Marina Mara, entre outros nomes, que vão estar participando não só com sessão de autógrafo de seus livros, mas também com oficinas, com algumas palestras. Então o foco está sendo bastante na poesia. Nos anos que passaram, a população reclamava muito da falta de inclusão que a Feira do Livro tinha nas atividades com artistas independentes, workshops, oficinas e outras formas de poder fazer uma feira que não seja apenas venda de livros. Vocês pensaram muito nessa situação passada de Pelotas para poder formular a Feira do Livro desse ano? Eu te digo assim, a gente até não teve um tempo específico de avaliar as feiras anteriores. Então, não foi assim por ter visto que era uma falta que tinha em alguns anos. Não, a gente não pensou dessa forma. A gente pensou simplesmente nesse ano qual é o melhor que a gente tem, né? Tentamos descobrir qual verba que a gente tem para usar, e o que a gente vai poder direcionar realmente para beneficiar os nossos aspirantes a escritores, a poetas, né? Com esses escritores que possam vir aqui dar um pouco da sua experiência, realmente fazer uma troca, né, de informações, e aonde a nossa população possa ser beneficiada.
Como que está a atual situação do novo layout da Feira do Livro? Ela sempre aconteceu na praça, esse ano acabou indo para o Mercado Central. Os livreiros acabaram não gostando muito disso. Como que foi essa relação? Teve um diálogo com os livreiros e entre a Secult? Como que foi essa atual situação? Não, sempre teve o diálogo, sempre teve reuniões, né, para definir essas possibilidades. A proposta realmente foi apresentar uma feira, um layout novo em torno da praça. A feira, nós estamos de número 43, né? Sendo que poucos anos não aconteceu, e nos últimos 20 anos, sim, tem acontecido sempre na praça. Anterior a esses 20 anos, foi também em alguns locais diferenciados. Inicialmente, os livreiros, né, a Câmara do Livro, não gostou do layout específico apresentado pela Secult, tentou alterar algumas coisas, tentou retornar para o entorno, para o redondo da praça, né, que era um local que há alguns anos estava acontecendo algum congestionamento. Nos dias de muito movimento da feira, o pessoal reclamava de não conseguir aproveitar e se movimentar e realmente poder, com calma, dar uma olhada ali nas opções de livros. Então, quando houve uma lentidão na decisão de qual layout seria realmente em torno da praça, o prefeito fez o convite que a feira acontecesse dentro do Mercado Central, e aí foi aceito tanto pela Secretaria de Cultura quanto pelos livreiros. Esse ano foi escolhido como patrona Angélica Freitas, que é uma autora contemporânea, que é pelotense, ganhou prêmios nacionais da literatura. Meio que um consenso, assim. Eu acho que nos últimos 2 anos, o nome tanto da Angélica quanto do Odir, claro que há muito tempo o nome deles tem circulado Brasil afora, mas de acordo com alguns prêmios que eles ganharam, e eles têm uma obra junto, né, um livro escrito pela Angélica e com arte gráfica, né, do Odir. Então, nos últimos 2 anos, eu acho que o nome deles tem sido muito forte, e o pelotense que tem acompanhado essa trajetória deles nacional, então foi meio que um nome óbvio, assim, sabe? Quando se pensou em algumas possibilidades, quando se chegou na possibilidade de ser Angélica e Odir, acho que a maioria disse não, eu aprovo, aceito. E aí foi feito o convite para eles, então foi naturalmente mesmo. Porque uma mulher boa é uma mulher limpa. E se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa. Há milhões de anos, pôs-se sobre 2 patas. A mulher era brava e suja e ladrava. Como que a Feira do Livro vai estar incluindo esses artistas independentes na programação cultural? Tanto músicos como também escritores e artistas no geral. Vai ter uma programação específica para esses artistas que muitas vezes ficam de fora das feiras tradicionais? A programação é super extensa, né? Talvez vai me falhar algumas coisas aqui, mas a parte musical foi de organização da empresa Max Eventos, através da Câmara do Livro, né? Então eu não tenho muito nome dos músicos, mas conforme alguns outros anos vai ter a tenda cultural e vai ter a apresentação desses artistas locais, né? E para autores independentes, além das sessões de autógrafos, para aquele realmente que é independente e conseguiu lançar o seu livro através do seu nome, sem nenhuma editora, vai ter um espaço dentro da Feira do Livro, acredito que um espaço junto com a Secult, onde ele vai poder agendar a sua sessão de autógrafo, né, e naquele momento comercializar o seu livro, né, independentemente dentro da feira. Então essa é uma iniciativa que eu acho que tende a crescer para os próximos anos. Ela está um pouco mais acanhada, acontecendo esse ano, eu acho que pela primeira vez, mas a intenção é realmente se estudar a partir de terminar essa feira desse ano. A exemplo do Carnaval do início de 2013, acabou a feira, juntar alguns nomes para começar já a pensar na feira do ano que vem, né, junto com os livreiros, junto com essa cadeia literária, para melhorar ainda mais, né, que a intenção, acho que, de todos é essa. E esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube. Coloque lá, Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.